O marco lógico, também conhecido como matriz lógica quadrológico, é uma das mais difundidas metodologias utilizadas no planejamento, monitoramento e avaliação de programas e projetos. É interessante falar brevemente sobre a história do marco lógico, de quando e por que surgiu como metodologia inovadora. Em 1970, a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, constatou a dificuldade em tornar efetivas suas iniciativas. E, após a realização do diagnóstico, descobriu graves problemas na fase de planejamento decorrentes de uma falta de relação bem definida entre objetivos e os resultados esperados, e também uma carência de mecanismo de monitoramento da efetividade dos projetos. As falhas no planejamento se repercutiam na fase de implementação, com delegação de responsabilidades mal definidas. Em outras palavras, a falta de um planejamento inicial rigoroso bagunçava os projetos, impedindo que atingissem seus resultados de forma plena. Partindo dessa análise, foi criado o método do marco lógico, que deve seu sucesso à sua simplicidade, pois não requer complexos modelos matemáticos, mas baseia-se no encadeamento lógico das atividades que compõem um projeto. Esse é o encadeamento lógico base dessa metodologia. Primeiro, se as atividades são executadas, são atingidos os resultados. Segundo, se os resultados são atingidos e os pressupostos ocorrem, os objetivos do projeto são alcançados. Terceiro, se os objetivos são alcançados e os pressupostos ocorrem, há uma contribuição significativa ao objetivo superior ou geral. Parecem afirmações muito óbvias e naturais, não é verdade? Se fosse tão simples, não teríamos tantos projetos mal estruturados, tantos recursos desperdiçados, projetos inacabados, etc. É claro que este encadeamento tem que ser estruturado de forma rigorosa, desde a definição do objetivo central, e continuar em cascata. A perda de rigor, a nebulosidade dos resultados esperados, a presença de atividades desenvolvidas sem foco no resultado ou sem monitoramento, por exemplo, podem levar ao fracasso de um projeto. Como perceberam, introduzimos um novo conceito na formulação do encadeamento lógico: os pressupostos. Um projeto de qualquer tipo, mesmo os menos complexos, possuem limitações ou barreiras, ou seja, fatores externos sobre os quais podemos não ter controle. Essas suposições importantes devem ser incluídas no projeto porque são determinantes para seu êxito. Vamos aos exemplos para nos ajudar a entender a crucialidade dos pressupostos. No caso da biblioteca, existe algum pressuposto que devemos levar em consideração, algo que independe da nossa vontade e do qual depende o êxito do projeto? Um pressuposto poderia ser, por exemplo, que o novo secretário ou nova secretária de educação do município, que será nomeado ou nomeada daqui a 2 meses, autorize a realização do projeto. Existe a possibilidade, mesmo que remota, que a nova gestão do município barre o projeto. Outro pressuposto poderia ser que, em caso em que as atividades necessitem de um budget para despesas, o valor necessário seja colocado à disposição do projeto. No pressuposto, nesse caso, deveria ser colocado, se possível, o valor disponibilizado para o projeto e de quais fontes ele provém: escola, secretaria de educação, pais, etc. O pressuposto poderia ser assim formulado: para que o projeto seja viabilizado, a comunidade colocará à disposição um valor máximo de R$ 500. É evidente que, se o pressuposto não se confirmar, o projeto corre o risco de não acontecer, ou de acontecer em maneira parcial. Mas voltamos à história da criação do marco lógico. Depois do primeiro passo dado pela USAID, o método começou a ser utilizado também por outras organizações, entre elas a GTZ, hoje GIS, uma agência alemã para a cooperação econômica.
Os resultados foram positivos, mas os alemães sentiram a necessidade de melhorar o método em duas frentes. Primeiro, para exercitar maior controle sobre o andamento dos projetos, e segundo, para ampliar o diálogo entre os stakeholders dos projetos. Foi criado assim, no começo dos anos 80, o método ZOP, sigla que em alemão significa Planejamento de Projetos Orientado para Objetivos. Com o passar do tempo, os dois métodos acabaram quase se integrando. No Brasil, predomina o nome marcológico ou matriz de quadrológico. É assim que vamos nos referir a esse método daqui para frente. Deve ficar claro nessa altura que o marcológico não pretende ser o método exclusivo de planejamento de um projeto, mas a sua formulação permite criar uma síntese de um plano de mudança que responde a essas questões básicas. Primeiro, por que o projeto deve ser realizado? Segundo, qual é o propósito e quais as mudanças que pretendem ser alcançadas? Terceiro, de que forma se pretende produzir as melhorias desejadas? Quarto, quais são os pressupostos que influenciam os resultados do projeto e seu alcance? Quinto e último, em que maneira é possível identificar o alcance das mudanças e melhorias? Se a matriz do marcológico for construída de forma certa, ela não somente vai permitir o melhor planejamento do projeto, mas vai ajudar a definir com uma boa aproximação quais serão os resultados e assim permitir uma melhor alocação dos recursos nas ações mais adequadas. Em outras palavras, mais eficácia e mais eficiência. Duas palavras sobre eficácia e eficiência, que muitas vezes são consideradas sinônimos. Eficácia é ligada ao resultado obtido por nossas ações. Se atingimos o objetivo prefixado independente dos recursos utilizados, nossa atividade poderá ser definida como eficaz. Eficiência vai além. Se atingimos o objetivo prefixado no tempo definido e com o uso da menor quantidade possível de recursos, nossa atividade poderá ser definida como eficiente. A diferença pode parecer sutil, mas não é. Para quem desenvolve um projeto, saber distinguir entre esses dois conceitos é fundamental. Tem projetos nos quais a eficácia é mais importante da eficiência. Veja o exemplo da Apollo 13. Naquele momento, a prioridade máxima era a sobrevivência dos astronautas, e não importava em que maneira fosse atingido o resultado. Mas, normalmente, dados os vínculos que existem, recursos financeiros, recursos humanos, tempo, etc., é a busca da eficiência que norteia o planejamento de um projeto.